Bom dia, meus amigos! Programa Viagem pela Bíblia, começando agora, nesta sexta-feira, aí na rádio MIC FM. Dou as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo. A partir de agora, a gente entra na sua casa através das ondas sonoras da rádio MIC FM para levar um pouco da palavra de Deus a vocês. Bom dia, Kaique, meu amigo, está aí ouvindo a gente. Obrigado por esse espaço cedido tão gentilmente toda sexta-feira. Bom, nossa viagem de hoje vai ser sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus perguntou isso para os discípulos certa vez. E vamos ver a resposta deles e aí a gente continua falando mais sobre Jesus. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós e vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Muito bem. Aqui, Jesus perguntou para os seus discípulos quem o povo dizia que era ele. Quem que o povo diz que é? Aí não falava Elias, é João Batista, é um profeta. Aí Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus. E Jesus disse que foi Deus Pai que revelou a Pedro. E eu pergunto agora a você que está me ouvindo. Muitos de nós ouvimos falar de Jesus. Certamente, você que está me ouvindo aí agora, já ouviu falar muitas vezes em Jesus. Mas quem é Jesus para você? Eu pergunto agora para você. Quem é Jesus para você? Jesus é um líder religioso? Jesus foi uma pessoa boa que existiu? Quem é Jesus? Pare, reflita um pouco sobre essa pergunta. Quem é Jesus para você? Jesus para você é um amuleto que você usa de vez em quando precisa? Jesus para você é alguém bondoso que você gosta até muito? Jesus para você é uma espécie de um curandeiro que você está doente, você vai até ele para te curar, se melhorou, você nem quer saber dele mais? A Bíblia diz um episódio em que 10 leprosos foram curados por Jesus. E desses 10, somente um voltou para agradecer. Está sendo você nesse mundo aí? Você está sendo alguém que só vai até Jesus quando precisa? Você está sendo igual os 9 leprosos que vão até Jesus apenas quando precisam dele? Depois que a bênção foi alcançada, você nem liga para Jesus mais? Aí eu te pergunto, quem é Jesus para você? Você conhece Deus de ouvir falar? Ou você vê Jesus na sua frente? Deus na sua vida, ele é algo distante, que você busca de vez em quando? Ou Deus é tão real na sua vida que quase você pode tocá-lo? Eis a pergunta que deixo para vocês. Quem é Jesus na sua vida? Meu querido, minha querida, a resposta, ele tem que ser o Filho do Deus vivo,
o seu Senhor, o seu Salvador. Esta é a resposta correta que Deus espera de nós. Jesus é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Muitas pessoas concordam e aceitam que Jesus é o seu Salvador. Ele veio para me salvar. Amém. Porém, a Bíblia diz que nós devemos aceitar Jesus como nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, eu devo que obedecê-lo, não é? Você trata Jesus apenas como seu Salvador, só veio te salvar, ou você trata Ele como seu Salvador e seu Senhor também? Porque a Bíblia diz o seguinte, Romanos, vamos abrir lá? Está lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha o que está escrito ali, vamos ler. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu querido, você viu que no versículo 9 diz, se confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo? Você tem que entregar a sua vida para Jesus, crer e aceitar Ele como seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, então você vai obedecê-lo. Não é assim que funciona? Quando a gente trabalha numa empresa, a gente não obedece ao dono da empresa, ao chefe, né, ao nosso chefe, porque naquele momento ele é o dono, né, ele é o chefe, é o senhor da empresa, vamos dizer assim. Em casa, as crianças não devem obedecer pai e mãe, porque o pai e mãe são senhores da casa, donos da casa. Quem é o dono da sua vida? Jesus. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Então ele é o dono da sua vida. Porque ele comprou por alto preço a sua vida. Ele pagou um preço incalculável para salvar você. Então a ele nós devemos obediência. Somente a ele. Porque ele comprou a nossa vida. Ele é quem é o nosso Senhor, nosso Salvador. Mas se eu desobedeço o meu Senhor, assim como na vida real, né, a gente vai ser punido, vai ser penalizado. Certa vez eu escutei uma história muito interessante, que lá no velho faroeste, uma pessoa matou alguém. E matou alguém e foi preso por isso, e a sua sentença foi a pena de morte. Mas aquela pessoa era muito querida na cidade, era muito popular, as pessoas da cidade pediram para o prefeito o seguinte: ô prefeito, fulano de tal, uma pessoa bacana aqui, ele errou lá de matar o cara e tal, mas ele já está preso, não mata ele não, põe ele em liberdade e tal, dá uma carta de perdão para ele. Aí o prefeito falou assim, então tá, eu vou fazer um negócio com ele. O prefeito pegou, foi um dia na prisão, chegou lá, falou assim, eu quero conversar com o preso tal. O carcereiro levou ele até a cela e o prefeito estava disfarçado, levou uma Bíblia e falou assim para o preso, aqui está a sua salvação, a sua carta de perdão está aqui, o seu perdão está aqui. E o preso não quis, sai daqui, eu não quero, tal, pá. Xingou, maltratou lá a pessoa, né, o prefeito que estava disfarçado, e insistindo com ele, aqui está o seu perdão, aqui está a salvação sua, eu não quero, sai daqui, e foi embora. O carcereiro falou assim pro preso, cara, você é louco, e esse que estava aí disfarçado era o prefeito, e dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão, que ele iria assinar para você ia ser liberto. Aí o cara não aceitou e foi condenado à morte.
No dia de ser condenado à morte, ele disse o seguinte: quero dizer minhas últimas palavras. Eu estou sendo condenado à morte não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não quis receber. E essa história fala muito comigo, porque nós, seres humanos, somos condenados ao inferno porque não aceitamos o perdão de Deus. A gente não é condenado por causa do pecado, porque se a gente fosse condenado por causa do pecado, todo mundo seria condenado. Mas Jesus pagou o preço pelo pecado e ele nos deu o perdão. Mas, para mim ter o perdão, eu preciso aceitar esse perdão. Se eu não aceito o perdão, eu não estou perdoado. Eu não aceitei. A carta está lá, igual o caso da história. A carta estava lá, a pessoa não quis. Então, o ser humano que não aceitar Jesus, ele vai para o inferno não porque ele pecou e etc. Na justa razão, na verdade mesmo, ele vai para o inferno porque ele não aceitou o perdão de Deus através de Jesus Cristo. E eu faço um apelo a você aí que está me assistindo, me ouvindo, né, no rádio. Aceite Jesus. Ele comprou a sua vida. Quem é Jesus para você? Quem você diz que é Jesus, assim como a gente começou o programa? Não trate Jesus como um amuleto que você usa de vez em quando. Não trate Jesus como mais uma pessoa. Tenha Jesus como o Senhor da sua vida, o centro da sua vida. E a sua vida será mudada. Pode ter certeza. Somente Jesus pode trazer salvação ao homem. Porque somente Jesus pagou o preço do pecado por nós naquela cruz. Amém? Vamos ouvir aqui um lindo louvor e em seguida nós voltamos.
cruz, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Libertou você, libertou a mim. Aceite Jesus, seja feliz e alcance a vida eterna com Cristo. Nosso programa hoje termina aqui, mas semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos os ouvintes em São Bernardo do Campo, que eu sei que tem gente nos ouvindo lá em Alagoas, gente nos ouvindo em Alagoas. E a todos vocês de Nova Diadema e a todos os mais aí que estão nos ouvindo. Um abração para o Kaique, meu querido amigo. E semana que vem nós estamos de volta com mais um Viagem pela Bíblia. Fiquem com Deus e que Ele abençoe todos nós. Um forte abraço e até a semana que vem.